sequência agora, a gente tem uma apresentação sobre novo produto de safras e mercado, consultoria para agricultura de precisão. Vamos falar com a Aglai Russo, depois da vinheta. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Aglai. Tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez aqui, né, no AgriWeek. Estou muito feliz de participar novamente. Terminamos uns minutinhos antes aí as perguntas para o Gil, então tu tem uns minutinhos a mais. Ah, Tá, Aglai? tranquilo. É isso, tá? Tá ótimo. Vamos então para a tua apresentação, tá? Boa Tá apresentação. ótimo. Obrigada. Só me avisa se a tela tá cheia ou não, tá? Claro. Tá vendo ok aí? Tá perfeito, Aglai. Perfeito. Então tá, gente. Quem não participou da live, que foi no mês passado, né, no finalzinho do mês passado, eu vou falar alguns pontos importantes, né, da agricultura de precisão, safras e mercado. É um novo produto, né, que estamos trabalhando aí, está sendo muito vantajoso para os agricultores, para as cooperativas, para as empresas seguradoras, e eu vou falar alguns pontos importantes que eu tinha falado na live, tá? Então, é aqui que entra a tecnologia, né, de satélite, uma abordagem inovadora no campo, né, reconhecimento, onde a gente consegue ver e analisar as imagens espectrais. Né? Quando se fala agricultura de precisão, muitas vezes as pessoas imaginam somente drones ou somente outros tipos de dados de software, mas em si, então, a gente tem a tecnologia de mapeamento, né? Feito, né, pelo satélite, que é uma tecnologia inovadora. A grande diferença que a gente possui, né, o Safras no Mercado, que a gente não só possui a tecnologia em NDVI, como todo mundo já conhece, tá? O NDVI, mais para frente vou explicar como funciona, mas o NDVI, resumidamente, é mostrar como que está indo o desenvolvimento do cultivo, ok? Então, as plantações, as operações agrícolas de hoje são realizadas de forma bem diferente daquelas praticadas algumas décadas, né, anteriores. Teve clientes que até mencionou em reunião que eles faziam um básico, que hoje a gente já faz por celular, qualquer um pode fazer mapeamento, medição diária, isso que tinha que ir lá, tinha que fazer num programa que se chamava TrackMaker, eu já trabalhei com isso também, e hoje é o básico do básico, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais ferramentas para melhorar a nossa produção, né? Além de prevenir, né? Como teve agora queda de granizo na região sul de Minas, na região também do Rio de Janeiro. Então, são essas tecnologias que vai ajudar o agricultor a ter uma melhor produtividade, né? Prevenir, né? Então, aqui é uma imagem, né? Que, como pode mostrar aí, é uma imagem que, enquanto no passado, né, era necessário ir inspecionar os campos, agora a gente já consegue fazer isso pelo software, né? Então, aqui é uma imagem de uma área que consegue verificar como que está indo o desenvolvimento da planta, tá? Aqui ao lado, você consegue, se tiver uma equipe de campo, ir lá no local, tirar uma foto, isso já faz a sincronização da imagem, né, no software. Mesmo que, não tem internet no campo, ele consegue fazer offline, e quando tiver internet, ele faz a sincronização, tá bom? Todas essas partes aqui de ferramentas ao lado do software é referente à área em específico, tá? Então, a grande sacada de agricultura de precisão é que a tecnologia não engloba totalmente uma área como um todo, mas especificamente alguns pontos. Obviamente, por exemplo, uma fazenda não vai ter o mesmo solo para uma área só. Não vai ser recomendado mesmo a prescrição de análise de solo para uma área só.
Então, vai ter pontos que vai ter deficiências maiores do que as outras. É a mesma coisa de agricultura de precisão. Vai ter pontos onde a lavoura vai produzir muito mais do que outros. E aí nisso, a gente vê qual que é a deficiência que a gente pode trabalhar. Então, alguns dos benefícios, né, que a agricultura de precisão traz é redução de consumo de água, de fertilizantes, pesticidas, maior lucros, redução de custos de produto, reduz o impacto no ecossistema, evitando escoamento de produtos químicos, aumenta o rendimento nas colheitas, e, além do mais, você vai ter toda a previsão climática, né? Você vai ter todo esse acompanhamento, né? Você não vai se sentir desamparado referente às divergências climáticas, né? As alterações climáticas, digamos assim, o agricultor ele consegue se planejar. Então, como é que a gente analisa, né? A gente analisa as lavouras com as imagens espectrais. Aqui dá para ver muito bem, né? Uma fazenda, esse que é uma fazenda de um cafezal, tá? Então dá para ver muito bem que alguns pontos a lavoura está indo muito bem, outros pontos não está indo tão bem assim. Então aqui a gente no software a gente tem uma descrição, tá? Tipo, tanto na escala do NDVI, como nas outras imagens que eu vou mostrar agora. Ele dá a descrição quando o solo está nu, quando tem vegetação escassa, quando está indo bem ou moderada. Então, a gente consegue analisar muito mais rapidamente do que fazer um cálculo, como era feito anteriormente, tá? Então, sobre as imagens espectrais, como eu já mencionei, muita gente já conhece o NDVI. Então, o NDVI é um índice que permite a identificação, né, de áreas problemáticas, quando não tem muita absorção de nitrogênio. Então, ela dá uma escala, né, uma escala de linha, digamos assim, de desenvolvimento da planta. Tem um outro, que é o NDRE, a gente utiliza bastante esse quando já vai fazer, digamos, no estágio vegetativo, digamos, de grãos, milho, soja, quando tem a alteração já da coloração verde para o amarelo marronzado. Então, a gente já não analisa mais com NDVI, a gente já analisa com outro tipo de imagem, tá? Então, a gente já consegue ver se otimiza a colheita, e aí a gente já planeja isso com o agricultor. A outra imagem que é muito interessante que a gente trabalha, que é o MSAVI, a gente faz isso bem antes da semeadura, a gente analisa o solo, né? Analisa quais as deficiências que o solo possui. Obviamente, o agricultor ele pode realizar análise de solo em campo, e isso só vai ser mais preciso ainda na hora que for fazer a correção. Então, essas imagens já verificam as deficiências do solo. Então, a gente consegue já fazer uma prevenção, tá? Outra imagem que a gente possui, que é interessante, que é de clorofila, além de identificar se há doenças, se há pragas, tá? Alguns pontos você vai identificar que realmente tem invasão de pragas, então essa imagem já deixa muito mais rápido a gente identificar algum problema na lavoura. Uma das mais interessantes também, para quem trabalha com irrigação, né, para quem tem fazendas com irrigação ou não, né, que queira fazer um planejamento, essa é uma imagem de NDMI, né, ela consegue verificar a umidade do solo e consegue identificar a umidade radicular da planta. Tá? Com isso, o que a gente compara? Como que eu faço essa comparação, né? A comparação não somente só é com o mapa, mas também quanto que teve de precipitação na semana, qual que foi a temperatura, porque dependendo da cultura, muitas vezes a planta
ela não vai conseguir absorver a água, os nutrientes, se o solo estiver muito descoberto, se não for realizado um plantio direto. Então, a temperatura, às vezes, a planta não consegue absorver. Então, tem vários quesitos e pontos, assim, que eu vou falar no meu curso, né, que é no final desse mês, e eu explico direitinho como a gente analisa, tá? Então, essa imagem de NDMI, a gente consegue observar áreas onde o solo não tem tanta absorção hídrica, tá? Onde tem deficiência, e aí como que o agricultor pode consertar, tá? Essa deficiência hídrica. Essas duas imagens são distintas, tá? Uma é um mapa de encostas e outro é um mapa de elevação. Essas áreas é muito interessante porque, assim, muitas vezes o agricultor, ele pensa fazer um planejamento de colheita ou de semeadura, mas a máquina não vai conseguir passar. Ou ele vai ter que planejar como que vai ser realizada a colheita. Então, esses dois mapas já deixam o agricultor mais, assim, ciente de como que ele pode fazer o cultivo dele, né? Então, é interessante ter toda essa análise da área dele. Então, sustentabilidade, né? Como muita gente está falando, muitas empresas estão abordando, né? E aqui eu vou mostrar algumas coisas. Por exemplo, aqui é uma geada, né? Uma geada funciona muito bem com seguradoras. Por quê? A seguradora ela vai querer saber em qual momento que ocorreu esse sinistro, né? A geada, ou a queda de granizo, ou a estiagem. Então, a gente vai ter todo o gráfico, todo o histórico, em que momento que ocorreu, né? Isso já é um adianto, digamos assim, uma análise muito mais rápida para quem trabalha com sinistro, tá? Sinistro agrícola. Para quem trabalha com reflorestamentos, quem trabalha com área de preservação, consegue identificar se foi realmente seca na área que deu um incêndio, ou se foi incêndio criminoso. Pelas imagens a gente consegue identificar o que ocorreu, tá? E essa outra imagem aqui é referente ao que eu tinha mencionado, né? Quando o agricultor ele utiliza plantio direto, ele realmente vai ter um menos gasto, menos custo com outros, digamos, nutrientes, né, fertilizantes, vai ter uma melhor produtividade. Outro ponto aqui foi essas duas comparações, né? Esses são na imagem de NDVI, como você consegue ver, aqui anteriormente e aqui após a queda do granizo, né? Então, com essas imagens, a seguradora ou a credora, ela consegue fazer uma análise melhor se irá ter deferimento ou indeferimento do pagamento do segurado, tá? Quem trabalha com preservação ambiental, essa foi uma área que a empresa estudou, tá? Que foi uma área que foi contaminada. Então, quando há contaminação na área, o solo ele expõe, né, química, né, tóxicos. Então, dá para verificar o antes e o depois. Tá? O senhor entrou nesses números antes porque resgatou. Um comparativo assim da agricultura de precisão, né? Assim, o convencional a gente já sabe como é que era feito anteriormente. Muitas ainda fazendas no Brasil ainda trabalham no meio convencional. Por quê? Porque não tem atualização, porque não tem alguém que possa indicar serviços, ou porque tem medo de apostar numa coisa nova. Então, assim, muitas fazendas ainda trabalham de um jeito convencional, tá? Mas as grandes empresas, as grandes fazendas, né, que trabalham com as commodities, elas estão trabalhando com a agricultura de precisão porque traz economia, né, dá para fazer financiamento e recurso, visualiza melhor, né, o futuro da sua fazenda, tem um maior controle e tem mais segurança, né, na tomada de decisão.
Então, é o futuro. Eu só posso dizer que eu fico feliz que o Brasil ele está conseguindo seguir a tecnologia, né? Então, aqui, nas etapas, né, são ciclos, né, que a gente faz. Como mencionei, a gente faz uma monitoração, tá? Coletação de dados da área. Então, a gente verifica com o produtor quando que ele vai fazer a semeadura, qual que é a variedade, verifica se ele está na data correta do zoneamento, tá? Então, a gente faz essa análise inicial, analisa e gera os mapas, que são os mapas que a gente viu anteriormente nos slides, verifica que se tem alguma correção a ser feita antes, se tem uma correção que dá para fazer durante as primeiras folhas do cultivo, independente da cultura, e diagnosticar, né? Gerar uma recomendação. Dá para fazer uma irrigação, dá para fazer uma adubação de um jeito nessa área, de outro jeito na outra, e aí vai, dependendo do que for necessário, a gente realiza. Por que eu falo isso? Porque isso já tem menos custo, não adianta a pessoa comprar algumas toneladas de fertilizantes e aplicar em toda a área, ele vai ter um gasto maior, então ele já pode diminuir isso, vendo aonde realmente está o problema, né? E atuar, fazer as aplicações na data correta. Às vezes, vai chover a semana inteira, então não vai fazer essa semana. Então, ele consegue se planejar diante também a previsão climática. Aqui é um exemplo, tá, de um cliente nosso, foi de milho, na região do sul. Então, aqui a gente analisou alguns pontos onde teve muita queda de temperatura, tá? Onde houve queda de temperatura, a planta ela demonstrou uma queda também no desenvolvimento dela, tá? E quando teve estresse de calor também, tá? Então a gente analisa isso pelos mapinhas, a gente seleciona quais os mapas que a gente vai verificar. Verificamos também a umidade do solo, radicular, verificamos também o clima. Então tudo isso a gente coloca como análise, tá? Não é só ler o mapa colorido, mas sim analisar em um todo. Então, aqui você consegue ver que aqui embaixo tem o desenvolvimento, né, do cultivar, ele me mostra o desenvolvimento de acordo com os dias, mostra a precipitação, aqui mostra a umidade da raiz, né, radicular, e a umidade do solo. Em alguns pontos que teve alta e baixa. E eu faço a comparação com aquele gráfico de temperatura, tá? Então, aí eu vejo se realmente a planta está respondendo referente ao clima, ou se realmente tem algum problema na área, se teve doença. Aqui são as fotos da área, né, da fazenda. Foi identificado, na época, alguns pontos de cigarrinha. E aqui é onde realmente a planta não consegue mais absorver, né? E aí a gente vê os pontos mais escuros. Então, a gente já sinaliza e manda uma orientação no aplicativo, né, que o agricultor ele possui o aplicativo e consegue ir até o local conforme marcamos, né, no mapa. Aqui já é um mapa de vegetação, tá? Aí a gente verifica qual que é a deficiência, se é realmente uma praga, uma doença, o que a gente pode fazer. E nesse mapa de vegetação, ele é aplicado em taxa variável, tá? A taxa variável a gente consegue sincronizar com a máquina agrícola também. Aqui, como vocês estão vendo, eles já dão em hectares, em porcentagem, e o valor de escala na área. Como eu te falei, essa daqui é um mapa de NDRE, porque já estava no momento de colheita, tá? Quase já no momento de colheita, então a gente já não usa o NDVI. Aqui já é o mapa de produtividade, isso já para a safra que ele ia ser realizada a colheita.
E a gente consegue também fazer um comparativo histórico, tá? Referente ao que ele realizou nas safras anteriores. Então, a gente consegue verificar como que foi o desenvolvimento do cultivar dele, né, nos anos anteriores. E a gente verifica se também houve essa queda ou alta por causa de clima, né? Alterações climáticas. Então, o que eu tenho para falar para vocês, assim, a agricultura de precisão veio para transformar e ajudar, né, os agricultores a ter maior produtividade, a ter maior assertividade, né? A lavoura, ela vai seguir dando bons resultados, né? Mas o intuito é ajudar a ter menos custo, né? A ser mais assertivo e realizar os tratos culturais nas áreas que realmente precisam. Então, eu tenho muito mais para falar no meu curso, né? A Adriana depois vai falar mais sobre a promoção que temos em especial, e fico muito feliz em passar as informações para vocês aqui no AgriWeek. Muito obrigada, tenham uma ótima semana e eu fico por aqui. Muito obrigado, Aglai. Tenho certeza que o pessoal gostou e é só buscar mais informações sobre esse novo produto de agricultura de precisão em safras.com.br, e a Aglai e a Adriana agora vai falar aí sobre as nossas promoções. Obrigada, Aglai, pelo conteúdo. Pessoal, a gente tem um recado aqui da Black Safras, é uma promoção especial de safras, tá? Só está valendo até hoje, porque foram durante os dias do AgriWeek, como é nosso último dia, então só vale até hoje, esse cupom vai expirar. Se eu fosse vocês, não perdi essa oportunidade, são 25% de desconto para qualquer curso de safras e mercado, em especial. Está aqui o link para acessar o curso da Aglai, de Agricultura de Precisão. Aí vocês conhecem um pouquinho mais sobre o conteúdo do curso. Tem o QR Code aí na tela para poder acessar também a página mais facilmente. A nossa próxima turma desse curso é o dia 29 e 30 de novembro, agora no final do mês. Então, não percam essa oportunidade, porque além de 25% de desconto no curso, tem o cashback em dobro. Então, isso é legal para você poder usar para um próximo curso que você pretende fazer de safras e mercado. Temos curso no mercado de milho e soja, algodão, café. Tem várias commodities lá na nossa loja. É só você escolher e usar o cupom AgriWeek25.